O lobisomem do Arvoredo. O açougue humano de Porto Alegre. Poucas histórias brasileiras carregam tanto horror quanto a que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em meados do século XIX. Oficialmente, ficou conhecida como o Crime do Arvoredo, um caso macabro que envolveu assassinatos brutais, traição e até relatos de canibalismo. Mas, além dos fatos históricos, nasceu dali uma das lendas urbanas mais sombrias do sul do Brasil, a do lobisomem do Arvoredo. Tudo começou em 1863. Na época, Porto Alegre crescia rapidamente, recebendo imigrantes europeus, principalmente alemães. A cidade, embora promissora, era também marcada por pobreza, desigualdade e crimes comuns. Mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer no bairro do Arvoredo, uma região que na época era mais afastada e coberta por vegetação densa. Um homem chamado José Ramos, sua companheira Catarina Palce e um cúmplice conhecido como Carlos Klausner planejavam atrair imigrantes solitários, geralmente recém-chegados à cidade, para dentro da casa deles. O golpe parecia simples. Ofereciam hospedagem, amizade e até promessas de negócios. Mas o que acontecia depois ultrapassava todos os limites da maldade humana. Os relatos históricos dizem que os homens eram mortos a sangue frio. Alguns eram envenenados, outros estrangulados. Depois, seus corpos eram esquartejados e parte da carne era moída e transformada em linguiças. Sim, você ouviu certo. Essas linguiças eram vendidas em açougues do centro de Porto Alegre e ninguém desconfiava de nada. A cidade inteira consumia carne humana sem saber. O crime só foi descoberto porque alguns desaparecimentos chamaram a atenção das autoridades. Havia um padrão: sempre imigrantes alemães que chegavam à cidade e sumiam misteriosamente. Investigações apontaram para o trio macabro. E quando a polícia invadiu a residência no Arvoredo, encontrou indícios chocantes: ossadas enterradas no quintal, objetos pessoais das vítimas e restos de carne que não eram de animal algum. Até aqui, estamos falando de fatos históricos, documentados em jornais e em registros da época. Mas foi a partir desse horror real que nasceu a lenda. Moradores afirmavam que, nas noites seguintes às prisões, uivos aterrorizantes começaram a ecoar na região do Arvoredo. Não eram uivos de cães comuns, eram longos, profundos, cheios de sofrimento. Muitos acreditavam que se tratava dos espíritos das vítimas clamando por justiça. Outros, porém, tinham uma explicação ainda mais sombria. Dizia-se que José Ramos, antes de ser preso, havia feito um pacto diabólico. Ele acreditava que os crimes lhe dariam não apenas lucro, mas também poder sobrenatural. E que, nas noites de lua cheia, sua alma atormentada não conseguia descansar. Transformava-se em um ser monstruoso, meio homem, meio lobo, condenado a vagar para sempre pelo Morro do Arvoredo. Testemunhas da época juravam ter visto uma figura enorme, de olhos vermelhos e dentes afiados, espreitando entre as árvores da região. Alguns caçadores diziam que encontraram rastros enormes, semelhantes a pegadas humanas, mas com garras profundas. Havia até quem afirmasse ter encontrado carcaças de animais totalmente dilacerados, como se algo estivesse se alimentando deles de forma brutal. A lenda se espalhou rapidamente. Para muitos, o lobisomem do Arvoredo não era apenas uma metáfora. Ele realmente existia, um reflexo da maldade humana que se misturava ao sobrenatural. O lugar ficou marcado, e durante décadas ninguém ousava passar por lá depois do anoitecer. Com o tempo, a cidade cresceu, e o bairro foi urbanizado. Mas o mistério permaneceu. Até hoje, moradores mais antigos afirmam ouvir uivos vindos do que restou da mata. Alguns motoristas que passam pela região à noite contam que veem uma figura alta, com andar arqueado, cruzando rapidamente a rua e desaparecendo na escuridão. É impossível separar totalmente o que é realidade do que é lenda nesse caso. O crime de fato aconteceu. José Ramos e seus cúmplices foram presos, julgados e condenados.
O açougue humano existiu, pessoas foram assassinadas e suas carnes vendidas como alimento. Isso é história registrada. Mas a sombra deixada por esses crimes é o que alimentou a lenda. A ideia de que tamanha crueldade não poderia desaparecer simplesmente com a prisão dos assassinos. Que algo tão abominável teria deixado marcas espirituais profundas, dando vida a uma entidade monstruosa que vagaria para sempre pelo local. Muitos estudiosos de folclore afirmam que o lobisomem do Arvoredo nasceu como uma forma de explicar o inexplicável, de dar forma física ao medo coletivo que assolou Porto Alegre na época. Mas para quem já ouviu os uivos na madrugada, ou jura ter visto olhos vermelhos no escuro, não se trata apenas de uma invenção popular. A verdade é que, real ou não, o lobisomem do Arvoredo continua sendo um dos relatos mais assustadores do Brasil. Uma história onde o crime humano se mistura ao sobrenatural, provando que, às vezes, a linha que separa a realidade da lenda é muito mais tênue do que imaginamos. E mesmo hoje, mais de um século depois, quando se fala no Morro do Arvoredo, muitos ainda abaixam a voz, como se temessem despertar algo que permanece adormecido, mas não morto. Para quem quiser se aprofundar, livro Crimes do Arvoredo, de Décio Freitas. Arquivos históricos da Polícia de Porto Alegre, 1864. Registros de jornais da época, como o Correio do Povo. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo, porque algumas verdades são tão sombrias que só sobrevivem na forma de lenda.